Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do podcast Por Falar em Economia Criativa e Inovação. Esse podcast ele é uma realização da EduCriativa com apoio da EGM Studios, que nos proporciona a estrutura para gravar os episódios, né? Antes de começar, de apresentar a nossa convidada, eu quero te chamar, né, para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo depois que você assistir. Se você gostar, aí, por favor, compartilhe com mais pessoas, porque isso ajuda no crescimento do canal. Bem, para esse episódio a gente tem aí o privilégio de contar com a presença da Aliciana Pedroso. A Aliciana atua no Sebrae, né, faz um trabalho importante dentro de governanças aqui do ecossistema de inovação. E eu queria, né, primeiro te agradecer aqui a presença, Aliciana. Para a gente é super prazeroso aí contar com, né, saber um pouco mais de você e repartir isso com quem nos acompanha. Enfim, conta um pouquinho, né, de você aí para a gente. Como é que você começa nessa história toda, né? Obrigado pelo convite, Caio. Bom, como você disse, né, eu sou Aliciana Pedroso, sou consultora de negócios do Sebrae. E para a gente entender um pouquinho, né, como eu estou envolvida nesse ecossistema de inovação de Londrina, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu estou no Sebrae há 17 anos, Nossa. Quase 18 anos já de Sebrae. É um tempo que a gente não vê passar trabalhando no Sebrae, porque nosso dia a dia é tão dinâmico e a gente trabalha com tantas empresas diferentes e com histórias diferentes que você não vê o tempo passar e a gente nunca tem uma rotina definida no nosso dia a dia, né? Até o meu colega Everson, que trabalha no Sebrae também há mais tempo que eu, a gente diz que o Sebrae é um Sebrae a cada dia. Por isso que as pessoas ficam tanto tempo e se dedicam tanto à causa da micro e pequena empresa. Então, comecei no Sebrae, né, há 17 anos atrás, sempre muito envolvida na questão do empreendedorismo. Então, a gente trabalha, né, a gente brinca que o empreendedorismo raiz mesmo, sabe? Trabalhando com as empresas que estão lá começando, com quem quer empreender e descobrindo como é esse meio, né? Como é essa questão do empreendedorismo e essa evolução que as empresas vão tendo ou não no decorrer do tempo. E com isso também nós fomos nos transformando, né? O próprio Sebrae, a própria sociedade, aí começamos a trabalhar com essa questão do ecossistema. Comecei principalmente na questão da economia criativa, atuando no LAV, representando o Sebrae, e mais há 5 anos praticamente, e agora há 2 anos eu assumi também a vertical de saúde dentro do ecossistema de inovação. Então, só para você ter uma ideia, né? De que realmente é dinâmico e que não tem uma rotina, porque são setores completamente diferentes, com empresas diferentes, mas que quando nós paramos para analisar, é muito transversal, né, a essas verticais. Então, são complementares entre si. Por isso que o ecossistema ele é tão vibrante na nossa cidade, porque uma não trabalha totalmente independente da outra, né? No final, todas elas se cruzam em relação à nossa sociedade, o que a gente entrega. Porque todas elas estão, né, à frente de processos, de serviços, de produtos e que são demandas da rotina, né, da vida da sociedade, né? Então, elas acabam em algum momento se cruzando, né? Havendo essa ligação, né? E eu vejo, eu participo do LAV, né, através da EduCriativa, e a gente vê o quanto vocês se preocupam com planejamento, porque às vezes quem está ali na frente das operações, né, e de acordo com as demandas que a sociedade hoje traz e tudo mais, às vezes não tem tempo de ter esse planejamento. Então esse cuidado que o Sebrae tem com as governanças e que depois se reflete nas empresas, né, isso é um diferencial muito, muito importante. E a gente percebe em Londrina aqui também uma participação do poder público, uma participação das instituições. Então, como é que esse envolvimento, como é que se dá no dia a dia o trabalho de uma consultora de negócio, como é o teu caso, estar envolvida com essas governanças, né? Um ponto que você colocou, Caio, é muito importante, né? E apesar do atropelo do dia a dia, parece que o planejamento é uma coisa meio irreal. Né? Não dá tempo de fazer, o mundo é muito dinâmico, e é verdade. Então tem muitas coisas que vão acontecer
porque elas surgem de um dia para o outro, né? A gente não consegue planejar 100% das coisas Sim. que vão acontecer. Mas se nós não tivermos um planejamento, a gente também não sabe para onde vai. Claro. E ficar só esperando que as coisas aconteçam por si só, elas podem ou não acontecer. Então, o que é importante? Que a gente tenha um planejamento para nos nortear, até para você ter resultados. Sim. Porque se você não tem pré-definido algumas coisas que você quer entregar, você não consegue medir resultados. E aí não te faz avançar em algumas coisas, porque a gente fica patinando ou esperando que as coisas aconteçam. E o que vai acontecendo, independente de planejamento ou não, porque isso acontece mesmo e é importante que aconteçam, ele vai ser absorvido. Sim. Então, o meu ver, né, no papel das verticais é justamente isso. Quando você pensa no ambiente, porque esse é o papel, né? Quando a gente fala de uma governança, ela está pensando no todo, ela não pensa necessariamente para quem está dentro dela, né? Para esses representantes. Eles vão beber dessa fonte, mas a gente pensa no todo, que vai impactar em quem está na governança, mas quem não está também, e aí o poder público e a sociedade em si. Então, esse planejamento, digamos assim, faz com que a gente tenha um pensar diferente para aquilo que vai acontecer e que a gente consiga absorver aquilo que faz parte do dinamismo mesmo, que vai acontecendo e a gente tem que ir integrando junto a isso. E, do meu ponto de vista, o poder público comprou muito a ideia do ecossistema. Né, das 11 verticais que nós temos hoje, trabalhamos nesse desenvolvimento. Isso é muito importante, porque quando o poder público compra essa ideia, é mais fácil da gente tramitar algumas coisas e mais difícil para que ela morra, digamos assim, né? Sim. Eu sempre falo de um exemplo que nós trabalhamos com a educação empreendedora nas escolas. E ela já havia sido implantada no município de Londrina, por exemplo, em 100% das escolas municipais. Sim. Mas isso ficava muito na dependência de cada ano, uma negociação, né, para que isso acontecesse. E virou lei, né? Agora é lei para que aconteça em todas as escolas, em todos os anos. Ou seja, dificilmente vai acabar. Sim. Então esse vai ser um processo evolutivo, que não tem volta. E essa é a importância do poder público, de conhecer quais os nossos objetivos, o quanto a gente contribui para a sociedade como um todo, através dessas verticais, e fazer com que isso cresça, né? E não acabe morrendo. E uma coisa que você pontuou, né? A gente fala das governanças, fala do ecossistema, né? E, na verdade, a governança, ela não é um clube, né? Porque, às vezes, as pessoas olham para isso, acham que é difícil participar. Então, se você também puder, né, passar para quem está nos acompanhando, como é que faz para participar, né, para alguém que tem interesse, se precisa ter empresa, se pode ser um estudante, como é que funciona para participar das governanças que nós temos aqui em Londrina? O importante é que ele enxergue qual é o papel dele nessa governança, né? Porque eu volto a dizer, a gente não entra numa governança pensando em si próprio, né? Sim. E sim no todo, né? Naquele setor de forma geral, e como como esse trabalho de governança é um trabalho voluntário, é importante que se frise isso também, né? Então, quando a pessoa quer fazer parte de uma governança, ela precisa entender também que ela vai estar doando o tempo dela, né? Se comprometendo com várias ações que vão ser realizadas e desenvolvidas, e discussões e o pensamento no que vai ser feito de forma voluntária. Não existe reembolso para isso dentro de uma governança. Entender aonde ela está inserida, né? Procurar os representantes dessa governança. Pessoas físicas, estudantes, não tem acontecido nesse momento, porque ela precisa de alguma forma, né, estar representada dentro dessa governança. Por exemplo, a área acadêmica na medicina é representado pela AML. Sim. Né, dentro do SALOS, que é a governança Associação da Médica Saúde. De Londrina, né? Isso, a Associação Médica de Londrina. Na própria construção civil, tem as universidades. Então, cada governança
tem alguma instituição ou empresa que represente, né, uma classe, porque nós também não conseguimos ter uma governança com 100 pessoas, claro, né, 120 sim. pessoas, porque foge do ambiente de discussão e de pensamento, porque se torna muito grande, né, difícil da gente conseguir conduzir. Então, o ideal é que tenhamos empresas, instituições, ensino superior, que possa representar cada classe que está vinculada com aquela governança, né? Vou citar um exemplo. Dentro da UEL, quais são os departamentos que estão ligados diretamente à economia criativa, por exemplo, né? E termos um representante que pense, né, pelos estudantes e que traga para dentro da nossa governança quais são os anseios e o que a gente precisa pensar em questão de ambiente para melhorar isso. E assim em todas as outras, né? Como que eu vou dizer, não é pessoa física, mas profissionais liberais, digamos assim, né? Quem pode representá-los? Porque trazer todos os profissionais liberais para dentro de uma governança, né, volto a dizer, fica um número difícil de trabalharmos. Sim. Mas qual é a instituição ou associação ou uma organização dessa classe que pode representá-los dentro de uma governança em todos os setores que a gente trabalha. Tá, ou seja, né, as governanças elas trabalham dentro de uma perspectiva de representação. Exatamente. Né? Isso, enfim, a gente percebe, a Educriativa, ela acompanha, né, o trabalho do LAV, que é a governança de economia criativa e do audiovisual aqui de Londrina, e a gente percebe o quanto foi possível o setor se organizar a partir da Constituição do LAV, que vai fazer nesse ano, completa 6 anos, né, de atuação, e o quanto esse ambiente, ele é favorável à reflexão, também como ele abre canais para essa comunicação com o poder público, como você disse, né? Então, para a gente ver esse esforço teu, né, das pessoas que estão dentro do Sebrae, porque, enfim, precisa que alguém acima, né, ou que esteja no controle ou com a responsabilidade desse processo, que enxergue, né, que existe essa demanda e busque essa organização. Então, até aquilo que eu comentei no outro podcast com o Fabrício Bianchi, que o Sebrae ajuda a gente a organizar as coisas, né, do dia a dia, seja de como a cidade vai atuar em relação a um determinado tema, um determinado segmento, seja mesmo dentro das empresas, né, com o apoio que oferece aos pequenos e médios negócios, né? A importância do Sebrae, né, estar dentro das governanças, vamos falar um pouquinho das governanças aqui, a gente já fala de setores, é que como nós trabalhamos com um número gigantesco de empresas, né? Temos uma linha de atuação dentro do Sebrae que a gente chama de ambiente de negócios, que é trabalhar o ambiente. Então, a gente consegue ter uma visão um pouco amplificada, né, de como as coisas estão se estruturando. E isso é importante levar para dentro das governanças, porque a gente pode apoiá-los, né, em relação à condução, qual é a questão do serviço que a gente pode trazer. Quando a gente fala em poder público, imagina se nós precisamos acionar o poder público, seja na instância que for, e ter que explicar todo o trabalho que a gente faz, né? Por que nós estamos levando aquela demanda para ser apreciada. E quando tem um representante dentro daquela governança, você tem um caminho encurtado, digamos assim, porque eles já estão lá acompanhando como tudo aquilo acontece. O Rubens, um outro colega que trabalha com a gente, ele fala assim, a gente não pode parar de mexer o doce. Sim. Então, acho que o Sebrae faz muito esse papel, sabe, nas governanças. A gente não para de mexer o doce, para ele não empedrar e não esfriar, né, para dar o ponto. Então, é esse o nosso papel, é ficar ali batendo bumbo, levando, né, o nosso conhecimento, as nossas conexões, porque o Sebrae é um grande hub de conexões, né? A gente consegue integrar essas governanças com as empresas, com o poder público. Então, o nosso papel é fazer com que esse ecossistema seja realmente vibrante e que ele continue, né, se desenvolvendo e colocando Londrina, né, e a própria região que também
se desenvolve nessa questão do ecossistema num outro nível, que a gente possa ser referência como outros lugares foram para Londrina, né? Sim. Como própria Santa Catarina. E é importante que a gente fale sobre isso, né? Como vocês haviam comentado, a gente precisa fazer com que as pessoas também enxerguem tudo o que está acontecendo. Claro. Bom, Liciana, vamos falar um pouquinho de economia criativa, né? Como foi dito já aqui durante esse episódio, a gente tem o LAVE, que é a governança de economia criativa, e eu queria saber de você um pouco como é que surge essa situação. São 11 governanças hoje em Londrina, e como é que Londrina passa a ter uma governança de economia criativa? Como é que chegou essa demanda? Como é que isso hoje está organizado dentro do ecossistema, dentro do planejamento do Sebrae? Certo. Bom, a economia criativa ela já é um assunto que vem sendo muito discutido pelo Sebrae Nacional. Nós seguimos uma premissa do Sebrae Nacional. O Sebrae existe em todos os estados e existe o nosso grande guarda-chuva, que é o Sebrae Nacional. Isso sempre foi muito discutido. E eu sempre enxerguei que algumas áreas que a gente às vezes trata como segmentos, como economia criativa. Sim. Então o LAVE, né, trabalha muito na área do audiovisual, mas ele é muito mais do que o audiovisual. Sim. Então o meu ponto de vista é que a economia criativa é que rege ali, né, os profissionais que estão envolvidos com o LAVE. Agora, esse ano de 2023, a economia criativa passou a ser um setor trabalhado também para o Sebrae Nacional, para o Sebrae Estadual. Muito do que nós construímos aqui a partir de Londrina, com o trabalho com o LAVE, essa questão de desenvolvimento, o próprio Comitê de Economia Criativa, o Hub que nós estamos lançando agora. Então, isso despertou um olhar do Sebrae Paraná para que a gente realmente fortaleça a questão da economia criativa. E é um guarda-chuva muito grande, né, Caio? Pois é. A economia criativa, a gente está falando de turismo, a gente está falando de gastronomia, nós estamos falando de design, arquitetura, né, o próprio audiovisual, tecnologia música, da informação, né, as games, artes, patrimônio. Exatamente, a cultura. Então, é um setor, eu vou chamar de setor muito grande, né, onde tem os seus segmentos de atuação. A abordagem ela pode variar um pouco de país, de território para território, mas normalmente ela inclui 13 segmentos, né? Você citou alguns, eu aqui também. E a gente vê que, por exemplo, nós aqui em Londrina realizamos o primeiro hackathon de economia criativa do país, né? Então eu vejo muitos pontos de inovação e de atenção em relação a esse tema na cidade. Exatamente. E o que é importante é que antes as pessoas não falavam economia criativa, né? Não se enxergavam dentro da economia criativa. Eu me lembro que no nosso hackathon, o primeiro, como você diz, no país, teve um representante de uma outra governança que me perguntou assim na premiação: o que é economia criativa? Isso ainda acontece até hoje, né? É um processo, mas que, como você disse, né, já vem essa realidade ou esse cenário, ele vem se transformando muito rapidamente. As pessoas estão compreendendo que elas fazem parte desse processo, né? A economia criativa é a geração de recursos financeiros, né, econômicos, e às vezes até por outras moedas, porque hoje em dia o dinheiro não é mais a única moeda que existe, né? Dentro do entendimento do que é o econômico, e que é gerado a partir, né, do conhecimento, do intelecto das pessoas, né? Então eu gosto muito dessa vertente da economia criativa, porque ela coloca o ser humano à frente da tecnologia, à frente dos processos, né? E ter esse controle eu acho que é sempre muito relevante. Importante isso que você comentou, Caio, né? Que além de trazer a pessoa, né, à frente, e desmistificar a questão da economia, né? A economia não está ligada só a resultado financeiro, como você pontuou, né? Mas muitas coisas que acontecem e de alguma forma impacta, né, de forma econômica, de forma financeira, de geração de emprego, de geração de renda. Então é importante que se fale nisso também. Claro. Porque mesmo quando o propósito não é a questão financeira, mas tudo que você gera e que possa impactar em outra pessoa
é uma forma econômica, Sim. mesmo que o financeiro não seja o primeiro resultado, né? Então isso aí é muito importante. A gente fala muito sobre o pessoal na frente. Eu vou citar, por exemplo, a área da gastronomia. Quando alguém está desenvolvendo ali uma comida, né, um prato autoral ou não, ele não está pensando ali no econômico naquele momento, Sim. mas quando isso é reproduzido e servido para outras pessoas e que tem uma atração turística através disso e que tem um movimento e que isso gera emprego, olha a economia que está sendo gerada, claro, através da criatividade. Sim. Mesmo que naquele momento de criação não era o principal ponto. Sim. E outra, isso tudo, como você está dizendo, é o desenvolvimento de uma cultura, de uma consciência, né? E eu penso, eu me lembro de ter estado numa dos encontros do Fórum Desenvolve Londrina, quando o Fórum discutiu o tema das cidades inteligentes, né? E fui lá para falar de cultura. E eu me lembro de ter dito o seguinte, falei, olha, eu não conheço nenhuma cidade no mundo que é reconhecida como cidade inteligente que não tenha cultura no seu eixo estratégico de desenvolvimento, né? E claramente nos planos, seja, por exemplo, de países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a própria Austrália, onde começou essa questão toda da economia criativa, eles têm ali um entendimento muito fundamentado e consciente da importância da cultura local, da valorização, né, da sua cultura como commodity, né, para exportação, para trazer riquezas para um país, e essas riquezas às vezes não se traduzem, como você disse, num primeiro momento, na troca de moedas, né, por moedas, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse amadurecimento desse processo de entendimento da economia criativa em Londrina, porque quando a gente olha para a história dessa cidade, isso está presente sempre, né? Todo tempo. A gente fala da história dos festivais de Londrina, né? E do patrimônio cultural, cita Vila Nova Artigas, né? Com a sua arquitetura modernista, enfim, nós temos tantas referências que aqui eu certamente tentar fazer uma lista vou me comprometer, porque vai faltar falar de muita coisa, né? Mas enfim, Liciana, eu super agradeço, né? A gente agradece você estar aqui no nosso podcast, ter essa conversa, e eu deixo aqui para você também aí as suas falas finais. Bom, eu que agradeço pelo convite, e eu não poderia deixar de dizer, né, o quanto a economia criativa é importante, e esse entendimento que a nossa cidade está tendo em relação a isso, o próprio Sebrae no seu posicionamento, é que nós estamos aí criando o nosso hub, né? Sim. O Ecria Hub, que é um hub voltado para a economia criativa em todos os seus segmentos. É importante que nós tenhamos essa estrutura que possa conectar todos esses segmentos, desenvolver esses segmentos. Nós estamos aqui para o desenvolvimento das pessoas e das empresas, porque isso vai impactar no desenvolvimento da nossa cidade, né? Seja em qualquer uma das 13 áreas da economia criativa, e que as pessoas, quando falam assim, nossa, eu produzo um espetáculo, você faz parte da economia criativa. Sim. Você está criando algo a partir da sua criatividade, do seu trabalho pessoal. Eu estou desenvolvendo um game, você é da economia criativa. Sim. Então, a partir da minha criatividade, eu estou desenvolvendo algo. Então, muito em breve, teremos o nosso hub para acesso a todos que queiram, né, ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o nosso trabalho e de que forma que nós podemos conectá-los a outras verticais, ao nosso próprio trabalho, as empresas que estão desenvolvendo economia criativa aqui na nossa cidade. Então, acho que nós estamos num caminho promissor e em largo desenvolvimento. Pois o Ecria Hub, né, que é o Hub de Economia Criativa e Inovação, ele é fruto do trabalho do LAV, né? Então, isso mostra
mostra o quanto, né, tudo aquilo que você falou sobre as governanças, o quanto é importante para o desenvolvimento da cidade em determinados setores, né, e como eles se articulam. Enfim, eu queria mais uma vez pedir a vocês ali para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e finalizar agradecendo, né, a Liciana. Enfim, a gente sabe que tem muito conteúdo, muitos assuntos, né, projetos que a gente pode trazer aqui para conversar, então espero ter você conosco aqui outras vezes. Eu que agradeço e fico à disposição. Bom, obrigado. Só finalizar agradecendo também a ZGM Studios, que nos apoia e nos oferece, né, a estrutura para que a gente possa fazer a gravação desses episódios do podcast Por Falar em Economia Criativa e Inovação. Muito obrigado.